Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Aqui fala Clodoaldo Feitosa. Eu sou um pesquisador independente de assuntos espirituais e meu objetivo nesse canal é ajudar pessoas que estão buscando o seu desenvolvimento pessoal e espiritual, mantendo uma espiritualidade centrada em si mesmo, sem regras, sem amarras, sem dogmas e sem os preconceitos que, infelizmente, permeiam muitas das organizações religiosas que estão à nossa volta. E hoje eu vou responder a mais uma pergunta encaminhada para o meu e-mail por um espectador deste canal que mandou o seguinte e-mail. Vou ler para vocês. Na realidade é uma mulher. Ela diz assim: Olá, Clodoaldo, meu nome é Márcia, aqui eu troquei o nome, tá certo? Por questão de privacidade, né, da pessoa. Ela diz o seguinte: moro na cidade de Caruaru, Pernambuco, sou testemunha de Jeová, mas estou afastada desde o início da pandemia. Comecei a assistir seus vídeos e gostei muito do conteúdo, tem me ajudado muito. Como você deve saber, aqui na minha cidade existe uma tradição muito forte de comemorar o São João. Você, que foi testemunha de Jeová e sabe como são as regras dessa organização em relação às comemorações feitas, né, nas festas de São João, festas juninas, no caso que eles proíbem e que eles chamam de festas pagãs, o que você acha de comemorar o São João? Devo, de forma livre de consciência, participar dessas festas? Pois bem, é o seguinte: primeiramente eu gostaria de mandar um abraço, né, ao pessoal de Caruaru e também a todo o Nordeste, que é a minha região e que tem o São João como a festa mais importante do ano, né? Tradicionalmente a festa mais importante do ano. E para mim, na minha opinião, eu digo a vocês o seguinte, que sim, né, nós podemos participar das festas de São João sem nenhuma dor na consciência, sem nenhum problema, porque Deus não é contrário a essa festa, definitivamente. Não somente o São João, mas também todas as demais festas do ano, tais como Natal, o Ano Novo, aniversários natalícios e também todas as outras, né, que vão ter de acordo com cada cultura. Deus certamente não proíbe que tenhamos o nosso entretenimento sadio. Entretanto, é preciso lembrar da questão de que nós precisamos ter moderação e equilíbrio ao participarmos dessas comemorações, especialmente em relação ao uso de bebidas alcoólicas e o uso de drogas, né? Também em relação à questão da promiscuidade sexual, porque pode arruinar a vida de uma pessoa. A pessoa pode contrair uma doença sexualmente transmissível, né, se não se proteger, ou, no caso das mulheres, adquirir uma gravidez na adolescência, uma gravidez não desejada. E isso pode trazer problemas para a pessoa. Então, diante disso, eu recomendo a moderação e esses cuidados, né, em relação a participar dessas festas, tá certo? Por questões de saúde, de responsabilidade, né? Porque, no caso, o sexo é uma energia que gera a vida. Ou seja, se nós não tivermos cuidado, né, com essa energia, nós podemos ser vítimas dessa energia por contrairmos uma doença sexualmente transmissível ou, de repente, uma gravidez indesejada que vai interferir, né, no curso da vida da pessoa, no sentido de que muitas vezes é uma pessoa jovem e que ainda está estudando e precisa então seguir com seus estudos e se preparar para a vida. E aí, de repente, se depara com o fato de uma gravidez e aí vai ter que cuidar da criança, né? E aí é um problema. É interessante notar que não existem textos bíblicos específicos que proíbam a participação nessas comemorações. Existem sim alguns princípios que devemos seguir, né, que devem nos orientar nessas questões, e também, por parte da organização, existe muita má interpretação desses princípios, feitas muitas vezes com o intuito de controlar as pessoas e forçar a Bíblia a dizer algo que ela não diz, tá certo? Por exemplo, quando a Bíblia foi finalizada, não existia ainda a comemoração do São João, simplesmente ela não existia, portanto não tem como dizer que a Bíblia proíbe essa comemoração, não é verdade? Nem existia forró,
que é a dança típica daqui, não existia fogueira de São João, não existia quadrilha junina, não existiam comidas típicas de festas juninas, que isso só veio acontecer depois da descoberta do Brasil e o contato, né, dos colonizadores portugueses com os índios e também com os africanos, e formou essa miscigenação que formou a sociedade brasileira, né, o povo brasileiro que tem sua própria cultura, que certamente não tem, né, na Bíblia nenhuma proibição dessa cultura, tá certo? Então a Bíblia simplesmente não proíbe essas coisas, não há textos bíblicos específicos dizendo a festa de São João é proibida, né? Com respeito ao Natal é a mesma coisa, não há textos bíblicos dizendo claramente que o Natal seja proibido. Apenas as TJs dizem que o Natal é uma cristianização de uma festa pagã, que era o nascimento do Deus Sol, né? E também o final do ano, né? Eles falam a mesma coisa, que corresponde ao nascimento do Deus Sol e, portanto, é uma festa pagã e que os cristãos não deveriam participar delas. Certo? Agora, na época que a Bíblia foi concluída, já existia princípios que nos advertem contra o consumo de bebidas alcoólicas exagerado e também o uso de drogas e promiscuidade sexual, violência, exagero na comida. Então, esses princípios já existiam, certo? Que permeiam toda a sociedade e toda hora. Então, se uma determinada festa você participa dela e você comete um exagero com respeito a alguma dessas coisas, então sim, você estaria praticando algo não contra Deus, mas contra você mesmo, porque você era quem é quem vai ter que arcar com as responsabilidades e os prejuízos que advêm de você agir usando essas substâncias ou praticando essas coisas, né? O apóstolo Paulo até disse isso, né? Que nós não somos proibidos de participar de festas ou até mesmo de ter contato, né, com coisas exteriores, do mundo exterior ao cristianismo. Ele disse aqui no livro de 1 Coríntios 6:12. Eu queria que vocês, por gentileza, aqueles que quiserem ler aqui comigo, eu vou ler para vocês o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, certo? Deixa eu encontrar aqui, pronto. Aqui diz assim, ó, o apóstolo Paulo fala: tudo me é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Tudo é permitido, mas não me deixarei ser controlado por nada. Então, esse é o princípio, sim, que está escrito na Bíblia e, no caso, deve ser seguido por nós, né? Como ele fala aqui, ó, tudo me é permitido, mas nem tudo é vantajoso. Então a gente tem que analisar se algumas atitudes, algumas práticas que ocorrem nas festas, seja elas quais forem, se aquilo ali nos é vantajoso, ou seja, se aquilo ali nos ajuda, nos edifica espiritualmente, como pessoas, como seres humanos, mesmo no nosso entretenimento, né, na nossa diversão, se essa diversão ela é sadia, ou seja, se ela não vai causar mal ou a mim mesmo ou a outrem, né? Então, caso não tenha isso, então aqui ele fala, tudo me é permitido. Aí ele diz, ó, mas não me deixarei ser controlado por nada. Aí diz aqui, ó, o alimento é para o estômago e o estômago é para o estômago para o alimento. Para Deus mas Deus reduzirá ambos a nada. O corpo não é para imoralidade sexual, mas para o Senhor e para o Senhor e o Senhor para o corpo. Aqui ele adverte também sobre a questão da imoralidade sexual. Como é que eu entendo essa questão da imoralidade sexual? Né? Para mim, a imoralidade sexual seria a mesma coisa que promiscuidade, ou seja, é quando você não tem controle da energia sexual, né? E eu diria, isso é a minha opinião, respeito quem pensa o contrário, mas a minha opinião é essa, é que você não ter controle dessa energia sexual e entregar-se a ela demasiadamente pode trazer problemas para você, certo? Pode gerar alguns problemas até mesmo psicológicos, né? Então, e físicos especialmente. Então, como deveria ser, no meu entendimento? Ora, você encontra um parceiro ou parceira, né? E se encontra... e aí vocês se conhecem, né, e vão e têm uma relação sexual, tá certo?
Aí isso não é promiscuidade sexual, isso é apenas uma vivência sexual com um outro espírito, com outra pessoa, tá certo? Então não é promiscuidade. Promiscuidade seria você, por exemplo, no meu entendimento, né, usar o sexo como um meio de troca, né, como vender o seu corpo, né, embora isso seja permitido também, mas eu acho que isso sim é que aqui ele adverte. Por conta de quê? Por conta dos problemas que advêm dessa energia sexual ser mal utilizada. Então pode transmitir doenças, né, pode gerar gravidez indesejada, enfim, pode gerar uma energia na sua vida sobre a qual você não terá controle. E aqui ele diz, não deixarei ser controlado por nada. Aí, quando a gente perde o controle nesse sentido, então, eu diria, estaríamos então incorrendo nessa questão da promiscuidade, né? Que você não é que você não possa ter parceiros, mas eu acredito que você tem que ter um número controlado de parceiros e que você possa ter uma vivência maior com essa pessoa para entender que tipo de pessoa né? Ou seja, não ser guiado apenas pelos impulsos sexuais, mas também pelos impulsos do amor. Aí, se você fizer assim, você vai ter uma certa liberdade para isso, mas não vai se entregar de modo a deixar que essa energia controle a sua vida. Então, é assim que eu entendo essa questão da imoralidade, no caso da promiscuidade. É quando você precisa ter responsabilidade, né, com a questão sexual e se proteger, né, e também ter responsabilidade, especialmente, né, responsabilidade com o seu corpo, com o corpo da outra pessoa, respeito pelo corpo da outra pessoa. E aí você pode viver suas experiências sexuais normal, sem ter problema nenhum, entendeu? Porque o sexo é uma coisa dada por Deus, é uma energia que faz parte da nossa existência. Só que nós devemos, assim como as demais energias, ter cuidado para não deixar ela nos dominar, entendeu? Precisamos ter cautela somente nesse sentido. Esse é o meu entendimento sobre esse assunto, tá certo? Muito bem. Por isso, nem tudo que o corpo governante fala com respeito a ter cautela em determinadas festas está errado. Por quê? Devemos prestar bastante atenção, porque é o seguinte, a bebida alcoólica em excesso, o uso de drogas ilícitas ou lícitas, ou até mesmo o sexo em demasia, podem se tornar armadilhas espirituais perigosas. Por quê? Porque todas essas coisas que eu citei são energias, e por serem energias, existem muitos espíritos desencarnados que buscam ainda obter essas energias para satisfazer-se, né, com seu prazer. Mas como eles não possuem mais um corpo físico, então eles precisam ficar próximos às pessoas encarnadas que fazem uso exagerado e demasiado dessas energias, para poder então absorver para eles essas energias. E aí, isso se faz através de uma ligação energética que passa a se dar entre o encarnado e o desencarnado, ou os desencarnados, né? Que passam então a perseguir a pessoa, ou não seria a palavra perseguir, mas sim se associar com aquela pessoa que faz uso em demasia, sem controle, sem responsabilidade dessas energias, tá certo? E aí é onde mora o perigo, porque podemos acabar tendo um, ou dois, ou três, ou quem sabe lá quantos espíritos obsessores, que seriam companheiros espirituais nossos, seriam más companhias espirituais, devido à nossa conduta. Então nós atraímos para nós essas companhias que infelizmente vão querer nos influenciar mais e mais para nos entregarmos a essas substâncias, provocando muitas vezes um vício incontrolável, o que eu chamaria então de uma má companhia espiritual, uma má egrégora. E aí isso traria problemas para a gente, porque do jeito que as más companhias encarnadas criam problemas para nós, né, nos trazem coisas não desejadas, as companhias espirituais, né, dos desencarnados também podem trazer problemas para nós. O ideal é que nós tenhamos uma boa companhia, tanto de encarnados quanto de desencarnados. E para tanto precisamos nos controlar, ou seja, termos parcimônia, termos controle nas nossas atitudes. E aí a gente vai
progredir espiritualmente, tá certo? Porque não teremos ninguém na nossa cola, ou seja, não teremos ninguém nos atrapalhando. Nós podemos usufruir das coisas que o mundo, que Deus deixou aqui no mundo para a nossa vida, para o nosso prazer, para a nossa alegria, mas devemos ter esses cuidados para não impedir o nosso progresso espiritual, tá certo? Por isso a necessidade, como eu falei, né, de moderação e equilíbrio. A Bíblia nunca proibiu a comemoração de aniversário natalício, por exemplo, né, já tocando nesse assunto também. Isso é simplesmente uma invenção do corpo governante. Quem proibiu o aniversário natalício foi o segundo presidente da Associação Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, que era o juiz Joseph Franklin Rutherford, que era uma pessoa que, ao que consta, né, na história, ele parecia ter alguns problemas de autoestima, eu creio, né, que não queria que as pessoas fossem felizes. E aí o que ele fez? Muito menos que as pessoas dessem algum tipo de glória a si mesmo. Então ele tinha essa neura, né, que não podia ter de jeito nenhum. E daí ele era um cara ciumento também, proibiu, por exemplo, os homens testemunhas de Jeová de usarem barbas para que não se parecessem com o irmão Charles Taze Russell, que foi o primeiro, né, presidente da Associação Torre de Vigia e fundador das Testemunhas de Jeová. Então ele não queria que os homens, né, os seguidores, se parecessem com ele. Portanto, proibiu a utilização de barba até hoje, né? Você vê que não tem irmãos usando barbas em cargos, né, no caso de liderança, né? Não pode, né? Eu mesmo nunca entendi isso, porque há pessoas que combinam muito com barba, ficam bonitas, né, com barba, né? Enfim, eu, por exemplo, a minha esposa diz que eu fico melhor com barba, eu que não gosto, mas acho que há pessoas sim que combinam, homens eu falo, né, que ficam bonitos, que ficam bem com barba, que não tem nenhum problema, principalmente hoje em dia, que a barba pode ser cuidada, pode ser refinada, né, e torna a pessoa com uma melhor aparência. E aí eles usam o argumento de que a pessoa vai ficar largada, vai ficar com aparência ruim, mas ao contrário, né? Então, e o pessoal lá de Israel, os judeus, Jesus usava barba, né? Então, por que essa proibição? Já parou para pensar nisso? Então, pense que é interessante, né, essa questão. Ele também proibiu a comemoração do Natal, porque incluiu no pacote todas as festas que porventura tenham tido origem em outras religiões, que ele dizia então que eram festas pagãs. Assim, as Testemunhas de Jeová não participam de uma infinidade de festas e celebrações que existem no mundo inteiro, muitas vezes festas que não possuem nada de errado em si mesmas, como por exemplo o nosso São João aqui do Nordeste, mas só pelo fato de ter se originado na Igreja Católica, eles a proíbem, né? Proíbem essa festa porque dizem que é uma festa dita pagã. Quanto ao Natal e o final do ano é a mesma coisa, eles dizem que é uma festa pagã, que os primeiros cristãos não comemoravam, que celebravam que o Natal significa o nascimento do Deus Sol e que incorpora costumes pagãos, etc, etc, etc. Isso aí você já conhece, né? É só olhar lá a literatura das Testemunhas de Jeová e vocês vão entender com clareza isso, né? Por que eles proíbem, né? No site jv.org, lá deixa bem claro que não tem texto bíblico específico que proíba o Natal, mas aí eles citam vários textos bíblicos para dizer que são princípios, né? E como eu falei aqui, né? Que são costumes pagãos e etc e tal. E de fato é assim mesmo, né? Ou seja, o Natal ele tem origens, o Natal e o final do ano, né? Tem origens em celebrações que inicialmente não pertenciam ao cristianismo e foram incorporadas, né, com o passar do tempo, assim como muitas outras foram incorporadas ao cristianismo no passado. E o que acontece? O fato de terem sido incorporadas, né, de uma outra religião não significa necessariamente que Deus proíba essas comemorações, né? Por quê? Porque muitas vezes a raiz, ou seja, o começo daquela festa, o que eles faziam lá no começo, hoje em dia não é mais da mesma forma. Ou seja, a celebração mudou, evoluiu, mudou os princípios, mudou os conceitos e portanto, não é mais a mesma coisa que era lá no passado. E aí não tem por que você ficar, né, achando que Deus proíbe, né, nesse caso.
Porque se você for pensar, né, se é um costume pagão, então cristão nenhum pode fazer, cristão fala do testemunho de Jeová, né, não pode participar. Então assim, as testemunhas de Jeová não deveriam fazer uma série de costumes que são também originários de outros povos, de outras culturas, de outras religiões, né? Como, por exemplo, o aperto de mão, né? Você vê quando chega na congregação, lá todo mundo vai lá, aperta a mão do irmão, né? É muito costumeiro aqui no Brasil, né? Todo mundo quando chega, fala com a pessoa, aperta a mão. Então, mas isso é um costume de origem dita pagã, por assim dizer, porque veio da Roma antiga, né? O mesmo se pode dizer do costume de fazer a barba. É um costume romano, não é um costume lá dos cristãos do primeiro século. Mas as testemunhas de Jeová não usam barba, os homens, né, não usam barba, inclusive são proibidos, né, de usar barba. Né? Todo ancião TJ deveria ter uma barba grande, se fosse para seguir os costumes, né, uma barba grande, né, como eram os cristãos lá do primeiro século. E o que ocorre é justamente o contrário. Então veja a contradição, né, que existe. Quer ver mais costumes de origem pagã que as testemunhas de Jeová aderem? Vou dizer aqui, usar alianças, né, do casamento, né, todo mundo usa aliança. Isso é um costume que vem dos sumérios e dos egípcios. Então, não era um costume lá dos cristãos do primeiro século. Ter lua de mel quando se casa, que é um costume que veio dos antigos irlandeses. Usar gravata, né, como eu estou usando aqui, por exemplo, os registros mais antigos de uso de gravata vêm dos egípcios, que era um amuleto, né, que eles chamavam de sangue de Ísis, né, que tem a ver realmente com a religião egípcia. E era feito de ouro, né, e aí ouro e cerâmica, e tinha uma forma de um cordão com um nó que era colocado no pescoço das múmias e das pessoas importantes, e que tinha a função, olha só a função da gravata egípcia, né? A função era proteger dos perigos no mundo espiritual. Então, quer dizer, é um costume que se origina plenamente em uma outra religião, e os testemunhos de Jeová usam gravata, né? Os homens. Inclusive, eu lembro, né, que se você for subir na tribuna e não botar a gravata, aí cria problema, né? Eles vão chamar você a atenção, né? E tem que botar, é um costume pagão, né, por assim dizer. E também a gravata era um acessório usado pelos os oradores romanos com o objetivo de aquecer suas gargantas. E aí, né, outro costume, cânticos nas reuniões. O uso de hinos em celebrações religiosas e cultos aos deuses existe desde a mais remota antiguidade e em todas as culturas e religiões. Portanto, também seria uma prática pagã, da qual as testemunhas de Jeová, né, não deveriam adotar, mas elas adotam, né? Tá lá, você vai na reunião, tá lá todo mundo cantando, né? E não poderia, né, se fosse o caso, né? Então, é por esse modo que a gente tem que pensar. Tudo isso então mostra, e se você for pesquisar, claro, tem outros costumes, né, que eles adotam que não são, né, de origem lá dos cristãos do primeiro século, mas sim são de origem de outras religiões. Pois bem, tudo isso mostra, né, que as Testemunhas de Jeová é uma religião exclusivista, na minha opinião. Ou seja, ela se considera como única religião verdadeira, mas não é só ela não, certo? Muitas outras se comportam dessa maneira. E é isso que eu critico de forma veemente aqui nesse canal, esse exclusivismo, né, de achar que somente eu tenho, né, como eu poderia dizer, somente eu tenho a fórmula para a salvação, a fórmula para a verdadeira espiritualidade, e desconsiderar todo mundo, achar que os outros estão todos errados. Então isso, eu diria, é uma religião exclusivista, ou seja, se considera como única religião verdadeira. E com isso tudo, ela quer que as pessoas acreditem que os que estão lá, né, fazem parte da única religião que tem a aprovação de Deus. E quem não está lá e não obedece suas regras, não faz parte e, portanto, não tem a aprovação de Deus. Ou seja, isso é um exclusivismo. Ela simplesmente não tem a humildade, ela a religião, certo? E não trata as outras religiões com igualdade, ou seja, como sendo escolas diferentes de espiritualidade e que assim merecem respeito, merecem que ter suas liturgias e tudo certinho, né? Que são caminhos também que levam a Deus de alguma maneira, né? Então, a única religião até agora que eu vi fazer isso, né, ou seja, considerar as outras religiões como outras escolas espirituais e respeitar elas, até hoje, a que eu conheci foi o Espiritismo, ou seja, o Espiritismo kardecista. As outras onde eu fui, todas elas falam, nós temos a verdade e os outros estão errados.
E aí isso é uma complexidade. Eu diria que a Igreja Católica, aos poucos, né, ela vem também sendo mais liberal nesse sentido, evitando a condenação das outras religiões assim de cara, né? Mas a que eu vi mesmo fazer é essa, né? O espiritismo kardecista. Certo? Então, as Testemunhas de Jeová, na realidade, até afirmam que todas as demais religiões fazem parte do que eles chamam de Babilônia a Grande, o império mundial da religião falsa, e essa crença, ao meu ver, separa as pessoas e, com isso, afasta as pessoas de Deus e da verdadeira espiritualidade, que seria, então, a religião universal do amor. Essa, sim, seria a religião que une todo mundo, né? Ou seja, todo mundo é filho de Deus, todo mundo tem direito à salvação, Deus não abandona ninguém, Deus não tem isso, né, que eles inventaram, que nós temos a aprovação, esses não têm, certo? Eu já falei aqui em outros vídeos que o que vai acontecer na questão da separação do joio e do trigo é que esses irmãos nossos que ainda estão desajustados, por assim dizer, eles vão ser transmigrados para outros projetos de expiação e provas, como a terra, para poder seguir a sua evolução. E um dia eles também se tornarão espíritos puros. É assim que funciona. Deus não vai tirar ninguém, né? Também não existe esse negócio de Satanás. Deus não criaria um ser inteligente e poderoso para fazer o mal para os seus próprios filhos, né? Isso aí é uma questão totalmente fora de contexto no meu entendimento. O Satanás nada mais é do que uma invenção humana para justificar os erros do homem, né? E também não faria sentido, né, existir uma criatura dessa que seria em oposição a Deus. Que Deus fraco seria esse que permitiria que um de seus filhos fizesse uma bagaceira dessa, né, como eles falam, né, no mundo e ficasse por isso mesmo, né? Então eu não creio nisso não, tá certo? Então para mim só existe Deus, não existe Satanás, tá certo? Quando fala aquilo ali é uma figura de linguagem para representar os espíritos que estão na escuridão espiritual e que agem para prejudicar, né, a evolução da humanidade. Então, é dessa forma que eu vejo. Tá certo? Portanto, sabemos que muitos e muitos costumes existentes atualmente tiveram raízes em religiões antigas, mas isso não significa que não tenha havido modificações e que na atualidade o costume, a prática, a crença ou a festa ainda reflita em sua totalidade seus ideais originários. E assim sendo, não há razão nenhuma para um pesquisador independente da espiritualidade como eu queira recusá-las, né? Ou seja, achar que não pode participar delas, tá certo? Mas ainda assim eu deixo isso a cargo de sua própria consciência. Então você é que tem que decidir, de acordo com a sua consciência, se você está preparado ou não para isso, tá certo? Porque realmente tem que ter um certo preparo espiritual para recusar as coisas erradas, tá certo? Então, meu reforço aqui é apenas o seguinte: em todo caso, pode participar sem problema, mas é preciso ter equilíbrio ao participar dessas festas, não apenas para não se contaminar com as energias deletérias que muitas vezes estão presentes lá por causa da grande quantidade de pessoas fazendo excessos, né? Praticando excessos. Aí a gente pode acabar se contaminando com essa vibração e também cometer os mesmos exageros, tá certo? Então essa é a minha recomendação: participe do São João, vá para a festa se você achar que deve, né? Outra, se você está vivendo uma vida dupla, eu acho que está mais do que na hora de você começar a pensar na possibilidade de se libertar definitivamente e seguir a sua vida, tá certo? Tem outros vídeos nesse canal que falam sobre esse assunto, então procure aí, tá certo? Então, com isso, eu encerro aqui a minha exposição. Espero que tenham gostado. Peço que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo, deixem o seu comentário, a sua pergunta e me sigam também no Instagram, @clodefeitosa, tá certo? E aí a gente vai ter uma amizade lá, tá certo? Um abraço fraterno a todos vocês. Feliz São João. Participem tranquilamente. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.